Em 2013, o serviço de emergência de Aurora, no Colorado, foi acionado. Um homem pedia socorro porque sua enteada estava trancada no banheiro com a mãe, que gritava desesperadamente. Quando a polícia chegou no local, eles se depararam com uma cena brutal, algo inimaginável que poderia acontecer entre uma mãe e uma filha. Olá pessoas, aqui é a 11 e hoje eu vou falar para vocês do caso da Isabella Guzmán. Isabella Guzmán nasceu em junho de 1995, filha de Yu Min-ho e Robert Guzmán. Os seus pais se separaram logo na sua infância, quando ela tinha cerca de 3 anos de idade, mas eles tiveram uma separação bem amigável. Mesmo depois de separados, eles continuaram trabalhando juntos no negócio deles, mesmo depois do divórcio. Então, desde os seus primeiros anos de vida, a Isabella teve que lidar com as emoções de ter pais separados e, com o passar do tempo, deu para perceber que ela não recebeu isso muito bem. Pouco tempo depois do seu divórcio, a mãe da Isabella ela se casou novamente com um homem chamado Ryan e ele passou a viver com a esposa e a enteada. A Isabella ela tinha problemas de comportamento desde muito cedo. Para vocês terem ideia, aos 7 anos de idade, a mãe mandou ela morar com o pai, imaginando que isso pudesse ajudar com o seu comportamento, mas na verdade isso acabou não ajudando. Eles também ficaram preocupados, imaginando que essa distância dela com a mãe não fosse bom para a relação das duas, e depois de pouco tempo a Isabella já havia voltado a morar com a mãe. Conforme a Isabella foi crescendo, os seus problemas de comportamento foram piorando. Ela se tornava cada vez mais rebelde com a mãe, ambas começaram a ter diversas discussões, isso foi deixando a relação das duas cada vez mais tensa, mais complicada. Os motivos das discussões entre a Isabella e a sua mãe envolviam o fato da separação dos seus pais. A Isabella não conseguia superar o fato do divórcio e ela não aceitava, não recebia bem a informação dos pais ainda continuarem trabalhando juntos mesmo depois do divórcio. Isso é uma coisa que irritava muito ela sem um motivo aparente. Além disso, a relação da mãe com o padrasto era algo que também incomodava bastante a Isabella. Ela não gostava do seu padrasto. Ela de alguma forma achava que aquela relação da sua mãe era uma forma dela tentar substituir o pai. E a outra coisa que também gerava discussão entre as duas é a religião da mãe dela. A Isabella e os seus pais, eles sempre foram testemunhas de Jeová. E aos 14 anos a Isabella decidiu que não iria mais seguir a religião, e isso também era algo que gerava discussões entre as duas. Outro ponto também era o dinheiro. Era algo que gerava discussões entre a mãe e a filha. A Isabella queria ganhar coisas que os seus pais não tinham condições financeiras de dar para ela. Ela acabava se comparando com outras garotas que tinham mais coisas e que elas ganhavam muitas coisas dos seus pais e a Isabella não ganhava. E apesar dos pais terem seu próprio negócio, eles tinham alguns problemas financeiros, então isso também era uma coisa que gerava uma certa tensão entre a Isabella e os seus pais. Quando a Isabella Guzmán estava no último ano do ensino médio, ela resolveu largar os estudos. Ela decidiu que ela não iria mais se formar, mesmo faltando pouco tempo. Ela estava tendo notas bem baixas e isso obviamente deve ter sido bem desagradável para os seus pais, que queriam que a filha estudasse, preocupados com o seu futuro. Nesse período, a Isabella ela mal parava em casa. Sempre que ela retornava, o clima era péssimo, porque ela e a mãe já começavam a discutir por diversos motivos. E nessa época, a Isabella começou a arrumar vários namorados e os vizinhos começaram a ver esses rapazes pularem dentro da casa dela. Teve até um evento em que um dos vizinhos ele chegou a acionar a polícia após ter visto um jovem pulando na casa da Isabella, e isso irritava bastante sua mãe e o seu padrasto também, por ela estar recebendo pessoas na casa sem a permissão deles. O Ryan, o padrasto da Isabella, ele relata também que nessa época a Isabella ela se tornava cada vez mais desrespeitosa e ameaçadora contra sua mãe. Ele relata que o comportamento dela estava cada vez pior. E no dia 27 de agosto de 2013, a Isabella e a sua mãe tiveram uma discussão muito feia, onde a Isabella chegou a cuspir no rosto da mãe dela. Então dá para imaginar o quanto a situação estava assim insustentável entre as duas. Logo após essa discussão, a Isabella mandou um e-mail para a mãe bem ameaçador, onde ela dizia: "Você vai pagar por isso". Só que nesse momento, a mãe da Isabella, eu acredito que ela teve uma noção da dimensão que isso estava chegando. Então no dia seguinte ela acionou a polícia e ligou para o Robert, o pai da Isabella, e pediu para que ele tivesse uma conversa com a filha. Na manhã do dia 28 de agosto, a polícia foi até a residência da Isabella. Eles conversaram com ela. Os policiais alertaram ela que a sua mãe tinha o direito de expulsá-la de casa se ela quisesse. E o Robert também teve uma conversa bem franca com a filha.
Ele disse que explicou para Isabela como os filhos devem respeitar os pais e que os dois passaram ali algum tempo conversando no quintal da casa. Após a conversa com os policiais e o pai da Isabela, ele disse que ele ficou mais tranquilo quanto à filha, que ele estava bem esperançoso sobre a situação, imaginando que talvez a Isabela tivesse tido a consciência do seu comportamento. Mas o que ele nem podia imaginar é que tudo aquilo ali havia apenas deixado a Isabela com mais raiva ainda. 28 de agosto de 2013. Na noite do dia 28, a mãe da Isabela chegou do trabalho na sua casa, onde estava a filha e o Ryan. Ela então trocou algumas palavras com o companheiro e subiu direto para o banheiro para tomar um banho, já que a mãe da Isabela ela tinha uma carga horária bem puxada, ela trabalhava cerca de 12 horas todos os dias. Então o Ryan ele relata que naquele curto tempo da sua mulher subir para o banheiro para tomar um banho, ele viu brevemente a silhueta da Isabela passando para a cozinha. Ela estava usando um top cor-de-rosa e uma bermuda azul. Nesse curto tempo, o Ryan começa a escutar gritos desesperados da sua esposa vindo do banheiro. Ele sobe rapidamente até o andar superior da casa e ele vê a porta do banheiro entreaberta, só que quando ele tenta abrir a porta, ele vê a Isabela de costas travando a sua passagem. Ela então empurra a porta e consegue trancar, e os gritos continuaram ecoando pelo lugar. Ele então, meio sem saber o que fazer, ele pega o telefone para ligar para a emergência e foi aí que ele começou a ver sangue escorrer por baixo da porta. O Ryan então, ele informa aos policiais pelo telefone o que estava acontecendo e foi quando os gritos cessam e a porta abre. A Isabela sai do banheiro segurando uma faca e deixa o local sem sequer olhar para os lados. O Ryan tenta ali fazer os primeiros socorros para sua esposa, mas infelizmente ela já estava sem vida quando ele entrou no banheiro. Posteriormente, os dados da autópsia confirmaram que a Yoo Min-ho faleceu por pelo menos 79 golpes de faca. A maioria das facadas foram no seu rosto e no pescoço, e ao lado do corpo dela foi encontrado um taco de beisebol, que também foi confirmado que foi usado para agredir o corpo da mãe da Isabela. Assim que a emergência conseguiu o máximo de informações com o Ryan, a polícia então rapidamente emite um alerta e começa as buscas por Isabela Guzmán. Assim que a emergência conseguiu o máximo de informações com o Ryan, a polícia então rapidamente emite um alerta e começa as buscas por Isabela Guzmán. Após a Isabela deixar a sua casa, ela foi até um estabelecimento, disse ter sido abusada aos funcionários, mas que ela não queria que chamassem a polícia porque eles a levariam de volta para lá. Nesse estabelecimento, ela foi até o banheiro, onde ela limpou seu cabelo e foi embora. Durante o restante daquela noite, a polícia não teve nenhuma informação sobre a Isabela, sobre onde ela poderia estar. Somente na manhã do dia seguinte que a polícia recebeu uma ligação que então o levariam até ela. Os policiais receberam uma ligação onde diziam ter visto alguém dentro de um dos carros em um estacionamento de um estabelecimento. Só que quando a polícia chegou no estabelecimento, o carro já estava vazio. Mas eles decidiram ficar por ali por mais algum tempo e foi quando eles avistaram a Isabela no estacionamento. Em uma primeira abordagem, ela disse que ela não era a Isabela, que ela se chamava Samantha e que ela era de Ohio. Os policiais então mostraram seus documentos, mas ela apenas disse aos policiais: "Se parece comigo, mas não é." Os policiais ali no local tiveram que ordenar que ela se ajoelhasse, já que ela continuava negando e dizendo que não era a Isabela Guzmán. Nessa foto que eu tô colocando no vídeo, você consegue ver o exato momento em que a Isabela Guzmán foi presa. Após a prisão da Isabela, ela passou então por uma extensa avaliação psicológica. Quem cuidou do caso da Isabela Guzmán foi o Dr. Richard Palms, e ele disse que ela sofria de esquizofrenia paranoide. Ele também disse que era visível que a Isabela estava tendo alucinações, que ela conversava com pessoas inexistentes e que ela ria de si mesma. A Isabela Guzmán ela também disse ao médico que ela sofria abusos por parte dos seus pais por questões religiosas. Eles eram testemunhas de Jeová e ela decidiu não seguir a religião, como eu falei para vocês um pouco antes no vídeo. Só que sobre esses abusos eu não encontrei nada nas minhas pesquisas que detalhasse o que realmente os pais faziam com ela. No dia seguinte, a Isabela Guzmán ela já enfrentou sua primeira audiência. A Isabela Guzmán ela foi presa sem direito à fiança. A audiência que realmente iria decidir qual seria a pena da Isabela Guzmán aconteceu no dia 5 de dezembro. A Isabela não queria comparecer na audiência, que acabou atrasando por algumas horas. E mesmo assim, a Isabela só foi depois dos guardas intervirem e a levarem até a sala onde acontecia a sua audiência. A Isabela Guzmán foi acusada de assassinato de primeiro grau, onde ela se declarou inocente por insanidade mental. O médico que fez toda a sua avaliação psicológica, ele compareceu e disse que a jovem sofria de esquizofrenia. Por conta disso, ela tinha delírios.
O juiz então decidiu que inocentaria a Isabela Guzmán. Ele decidiu que ela deveria ficar em uma instituição mental até que ela não representasse um perigo para ela ou para a comunidade. A declaração da Isabela sobre o ocorrido foi que no momento do crime ela acreditava que estava fazendo aquilo com outra mulher e não com a sua mãe, que ela estava fazendo aquilo para salvar a sua mãe. E ela também disse que se pudesse voltaria atrás para mudar o que ela fez. O caso da Isabela Guzmán, ele viralizou muito, principalmente por suas expressões durante as audiências, onde muitos usuários da internet imitavam o que ela fazia como um tipo de trend, e além de muitos usuários a julgarem fofa, mesmo sabendo do que ela havia feito. Uma tia da Isabela deu uma declaração depois da sua prisão dizendo que a Isabela era uma menina muito doce, muito agradável, que apenas era muito mimada pela sua mãe e que era difícil de acreditar que ela havia feito algo tão violento daquela forma. A Isabela Guzmán segue em um instituto mental, ela tem permissão apenas para sair, fazer terapia. E em 2020 ela disse que estava apta a voltar à sociedade, que ela não era mais a mesma pessoa que na época do ocorrido, mas mesmo assim a Isabela segue em uma instituição mental, só indo apenas para fazer terapia. E esse foi o nosso caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de comentar a sua opinião aqui embaixo e de me seguir nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.